O nosso trabalho audiovisual vai ser sobre o livro Princípios da Economia para os Negócios, principalmente o capítulo 2. Primeiramente, vamos falar sobre a curva de demanda. Ao falar de demanda, a gente se refere à demanda efetiva, ou seja, a quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar por um determinado tempo e ao longo de determinado período de tempo. Já a curva de demanda serve para se referir à quantidade que o consumidor está disposto a comprar a cada preço imaginável para o produto. Nesse caso, a gente espera que quanto menor o preço de um produto, mais disposição os consumidores teriam para comprar. No gráfico a seguir, a gente tem um mesmo produto e dois compradores diferentes que são caracterizados como QA e QE. Cada um dos dois primeiros gráficos representa a demanda individual desses dois compradores. E o último gráfico vai mostrar a quantidade total demandada, que é indicada por QA mais E, sendo então DA mais E a curva de demanda total do mercado, sendo ele a soma então desses dois primeiros gráficos. Já o gráfico ao lado, a gente pode perceber que existe uma relação inversamente proporcional entre o preço e a quantidade de um bem, desde que outros fatores que influenciam a demanda se mantenham constantes. Isso é muito importante, o congelamento desses outros fatores que influenciam a demanda. Assim, se um preço aumenta, normalmente espera-se que menos desse produto seja comprado. Sobre a teoria da utilidade, explicando por cima o que ela é muito utilizada para explicar como os consumidores realizam as suas escolhas de compra da melhor forma. Nessa situação, a gente utiliza o conceito de utilidade, que é usado para medir a satisfação obtida com o consumo de um produto ou de um serviço. Sobre a utilidade marginal, ela refere-se à mudança na satisfação ou utilidade que uma pessoa obtém ao consumir uma unidade adicional de um bem ou serviço, mantendo tudo ao mais constante. Em outras palavras, é a satisfação ou benefício adicional que alguém experimenta ao adquirir uma quantidade extra de um bem. A utilidade marginal é um conceito fundamental para entender questionamentos como quanto mais satisfeito eu estou a comer uma fatia adicional de pizza ou qual o valor de uma hora de entretenimento adicional para mim. Então, ela ajuda a responder e entender esses questionamentos do cotidiano. Agora, mais especificamente, podemos entrar no assunto sobre a lei da utilidade marginal decrescente, que é um princípio que afirma que, à medida que uma pessoa consome mais unidades de um bem ou serviço, a utilidade marginal, ou seja, a satisfação adicional, tende a diminuir. Em outras palavras, a satisfação adicional obtida com cada unidade adicional de consumo é menor do que a satisfação obtida com as unidades anteriores. Essa lei é uma observação empírica comum do comportamento humano e está na base da teoria do consumidor na economia. Ela ajuda a explicar por que as pessoas geralmente não consomem indefinitivamente um bem ou serviço, mas, em vez disso, equilibram seu consumo com base na utilidade marginal e no custo marginal, que seria o preço. Agora vamos abordar o equilíbrio do consumidor. Ele é um conceito fundamental na economia que descreve como os consumidores procuram maximizar sua satisfação ao distribuir suas despesas de forma a equilibrar a proporção das utilidades marginais dos produtos e serviços que consomem com seus preços relativos. No equilíbrio do consumidor, a proporção das utilidades marginais e os preços relativos de todos os produtos e serviços que um consumidor consome são iguais. Isso significa que os consumidores estão alocando seu dinheiro de forma a obter o máximo de benefício possível. Já o excedente do consumidor é o valor adicional que um consumidor estaria disposto a pagar por um produto, além do preço que efetivamente paga. Representa o benefício líquido que os consumidores recebem ao comprar produtos a preços mais baixos do que sua valoração subjetiva. Benefício adicional. Se um consumidor está disposto a pagar mais por um produto do que seu preço de mercado, ele obtém um excedente do consumidor, indicando que a transação é mais vantajosa para ele. O excedente do consumidor é frequentemente usado para avaliar o bem-estar econômico, medindo o ganho que os consumidores obtêm quando seus preços estão abaixo do que estão dispostos a pagar. Sabendo dessas características, eu vou falar um pouco sobre os tipos existentes de bens. Primeiramente, os bens normais. São aqueles que a quantidade demandada varia diretamente com o nível da renda do consumidor. Um bom exemplo disso seria um carro familiar, que conforme a renda da família aumenta, tem uma tendência de crescimento no número de carros ou no valor dele. Os bens inferiores são exatamente o contrário disso. Ele funciona da maneira que quanto a demanda dele diminui, conforme a renda do consumidor aumenta. Um bom exemplo seria
o macarrão instantâneo ou o miojo, que conforme a renda de uma família aumenta, menor é o consumo desse tipo de bem, porque elas tendem a consumir alimentos mais saudáveis e nutritivos. Desse jeito, diminuindo a demanda do macarrão instantâneo. Os bens GIFEN, eles são uma exceção na lei da demanda. Isso acaba deixando um pouco difícil de encontrar um bom exemplo. Por isso que eu vou utilizar o exemplo do livro, que em um contexto histórico, onde a Irlanda estava passando por uma grande fome, a demanda de batatas aumentou conforme o preço das batatas aumentou. Isso porque esse aumento no preço acabou inibindo o consumo de carne, ou impossibilitando o consumo de carne e peixes, obrigando os consumidores a consumirem batata, mesmo que o preço dela subiu muito. Os bens de Veblen são aqueles artigos eles são considerados luxuosos, né? Eles trazem um símbolo de status e prestígio. Um bom exemplo seria a Rolex, joias, ouro, que ele não tem necessariamente uma ligação. Então, quanto maior o preço, maior a demanda. Bens substitutos. Bens substitutos, de uma forma bem fácil de entender, é um produto que você substitui pelo outro. Por exemplo, a manteiga e a margarina. Se a manteiga ficou muito cara, você tende a comprar margarina, por ser um bem substituto. Já os bens complementares são aqueles que necessariamente você precisa de um para ter o outro. Que não interessa se o preço de um bem aumenta, a demanda pelo outro diminui. Um exemplo disso seria o carro e o combustível. O carro ele não funciona sem o combustível, se tornando um bem complementar. Os bens normais, eles se dividem em dois, os bens necessários e os bens supérfluos. Os bens necessários são aqueles que a existência humana dependem dele para existir. O exemplo seria a água. Sem a água ninguém não consegue sobreviver. Já os bens supérfluos são aqueles que não dependem, eles não são essenciais para a sobrevivência. Então a demanda ela tende a ser um pouco mais sensível às mudanças no preço e nas flutuações econômicas. Com isso, a gente chega no conceito de elasticidade. A elasticidade ela mede a capacidade de resposta da quantidade demandada ou ofertada na mudança do preço. O autor ele dividiu em 3 conceitos chaves, que são a elasticidade de preço da demanda, que tem como definição medir a sensibilidade da quantidade demandada de um produto à mudança em seu próprio preço. A elasticidade de cruzamento preço da demanda. Ela mede a sensibilidade da quantidade demandada à mudança nos preços de outros bens, que não são aqueles que você está estudando efetivamente. Já a elasticidade renda da demanda, ela mede a sensibilidade demandada a uma mudança na renda dos consumidores. Então, quanto mais o consumidor ganha, ou quanto menos o consumidor ganha, o que isso impacta efetivamente na demanda por aquele bem. A elasticidade pode ser classificada em 3 partes. Elasticidade elástica, quando faz o cálculo da elasticidade, ela é maior do que 1. Isso mostra que a variação percentual da quantidade demandada é maior do que a variação percentual do preço. Ou seja, a demanda aumenta mais ou diminui mais do que o preço. Já a inelástica, ela é quando a elasticidade é menor do que 1. Ou seja, ela varia menos, a demanda varia menos do que a variação do preço. Isso tudo em termos percentuais. E por último, temos a elasticidade unitária, que é quando ela é exatamente igual a 1. Isso significa que uma mudança no preço ela tem impacto direto e proporcional na quantidade demandada. Isso significa também que consumidores são um pouco mais sensíveis às mudanças no preço. Para finalizar, falaremos sobre a relação entre a elasticidade de preço
e a receita de vendas, receita ela total e receita marginal. No livro é citado que o rendimento total da empresa é calculado multiplicando a produção total vendida pelo preço unitário médio. Portanto, com uma demanda inelástica, o aumento no preço causa uma redução na quantidade demandada, mas a receita total aumenta, e uma diminuição do preço causa um aumento na quantidade demandada, mas a receita total acaba diminuindo. Com uma demanda elástica, o aumento no preço causa uma diminuição tão grande na quantidade demandada que a receita total também diminui, e uma redução no preço causa um aumento tão grande na demanda que a receita aumenta também. Já a receita marginal é definida com a variação na receita total, quando a empresa vende uma unidade a mais ou a menos do seu produto.